Muito obrigada, Sr. Presidente do Governo Regional. Senhoras e senhores deputados, está aberto o debate e, como sabem, nos termos regimentais vamos ter obrigatoriamente uma primeira volta, composta por uma única pergunta de cada grupo parlamentar e deputados únicos, por ordem decrescente da sua representatividade, à exceção da primeira pergunta, que será efetuada pelo maior grupo parlamentar da oposição. A reformulação do pedido de esclarecimento só ocorrerá na primeira volta de pedidos de esclarecimento. Assim sendo, passo a palavra, vou dar lugar nos termos regimentais ao Sr. Deputado Elvio Sousa para o pedido de esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, demais membros do Governo. Na verdade, os madeirenses garantiram democraticamente ao seu partido 23 deputados nesta Casa. E para formar governo e obter maioria, aceitou fazer governo com o CDS, cujo acordo não se conhece até à data e permanece secreto. É importante não confundir-se 23 lugares neste Parlamento com maioria absoluta, pois o excesso de confiança canaliza a arrogância e soberba. E governar é a arte dos consensos. A arte dos consensos. É claro que, dentro dos problemas a resolver, ter uma região mais desenvolvida, menos dependente do exterior, com uma economia mais diversificada, melhores salários. Há aqui, Sr. Presidente do Governo, 3 compromissos que deverão ser sagrados com o eleitor. Em primeiro lugar, não deixar famílias, sobretudo da classe média, jovens casais, sem uma possibilidade de ter uma casa. Isso deve ser uma prioridade deste Governo e não ficar-se, tenha calma, e não ficar-se apenas com os fundos do PRR e com os programas de apoio. O seu Governo tem que injetar dinheiro do saldo global positivo na construção de mais habitação. Segundo aspecto, reduzir o custo de vida. Reduzir o custo de vida passa por baixar as margens do ISP. Passa por baixar os escalões do IRS em todos os escalões, passa o pleonasmo. Passa por regular o preço dos produtos petrolíferos que o Sr. Presidente tem teimado em regular estes anos todos. E, sobretudo, passa por baixar o IVA. Sr. Presidente, tenho que dizer a verdade aos madeirenses, porque baixar o IVA não tem necessariamente que estar dependente da alteração da lei das finanças regionais. Não tem que ficar dependente disso. Basta querer, e Vossa Excelência tem que dar já um sinal aqui aos madeirenses, pelo menos baixar 1 ponto percentual ou 2 já no próximo orçamento. Terceiro aspecto, saúde. Reduzir os tempos de espera na saúde para consultas, cirurgias e exames. E vejamos o seguinte, estão 37 mil madeirenses, segundo as últimas palavras do diretor hospitalar, em lista de espera para consultas e exames. 37 mil madeirenses. E é importante valorizar quem valoriza o humanismo na saúde e não dispensar, como foi feito ainda ontem, o Dr. Maurício Molina. Peço que termine, Sr. Deputado. Portanto, as promessas, Sr. Presidente, são para cumprir. E aqui, 2 questões diretas. Quando é que os madeirenses, situar cronologicamente, dizer quando, que os madeirenses, além dos salários médios, terão o salário mínimo regional de 1.200 euros, tal como Vossa Excelência prometeu. Segunda questão, já termino. Para quando os funcionários do sector privado terão o subsídio de insularidade, tal como Vossa Excelência prometeu e o seu parceiro de governo, o CDS. Ou seja, 2 questões. Salário mínimo para quando e quando Muito obrigado, Sr. Deputado. Os trabalhadores terão o subsídio de insularidade. Muito obrigado. Para responder, passa, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, baixar os impostos, Sr. Presidente, implica reduzir a despesa. E essa frase não está no programa de governo em lado nenhum. Eu recordo que 1 ponto percentual do IVA implica uma perda de receita à volta de 28 a 30 milhões de euros.
mas não necessariamente a região poderá pedir receita por essa via. Ou seja, baixar o IVA é também reduzir o custo de vida, ponto. E os madeirenses e os empresários estão à espera desse sinal. E o que nós gostaríamos aqui é que Vossa Excelência se comprometesse com esse desígnio regional e popular, que não é populista, como muitas vezes se quer fazer crer. E, segundo aspecto, o IVA já está a 4%, Sr. Presidente. Eu recordo desde outubro que ele foi alterado de 5% para 4% para os bens essenciais. E, portanto, essa questão, nomeadamente referido conselhos, não foi propriamente um conselho que eu quis transferir, foi 3 temas da atualidade, daquilo que preocupa os madeirenses. É a saúde, é a redução do custo de vida e a ter uma casa para formar família. É esse o objetivo. E, portanto, e daqui da nossa parte, já dissemos que estamos disponíveis para um pacto de arranjar casa para os madeirenses. Arranjar casa. Isso deve ser um pacto de estabilidade de todos os partidos, porque nós não podemos ficar conhecidos, sobretudo nesta legislatura, de permitir, moralmente, deixar madeirenses ficar sem casa relativamente à situação do mercado. Nós temos que resolver esse aspecto. E nós estamos disponíveis para ser colaboradores nesse desígnio, independentemente daquilo que nos separa. Mas, Sr. Presidente, fiz 2 questões. Subsídio de insularidade. Vossa Excelência prometeu 1.440 euros, complemento de pensão. 1.003 camas para lares. Salário diferenciado para jovens licenciados. Subsídio de insularidade para todos os trabalhadores do sector privado. Recordo que o seu parceiro de governo assim o defendeu, subsídio de insularidade para todos. O seu anterior programa de governo, lá estava, estender essa forma de atribuição e valorização do subsídio de insularidade, de forma que esse subsídio seja repartido pelos restantes. E mais, o Orçamento de 2024, no artigo 77, portanto, isto não é uma miragem, isto é uma concretização. O artigo 77 do Orçamento Regional lá referia subsídio de insularidade dos trabalhadores do setor privado e social. Eu recordo novamente as 2 questões. Para quando os trabalhadores do sector privado terão o subsídio que o senhor e o seu governo prometeu? Segunda questão. Quando é que os madeirenses, terão a evolução dos salários médios, terão o salário mínimo regional de 1.200 euros? Muito obrigada, excelentíssima senhora Presidente da Mesa da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, não, o senhor Presidente não está, demais secretários, senhores secretários do Governo. Este programa não é um programa. Este programa não é um programa porque não programa. O 16º Programa de Governo não programa, reúne apenas um conjunto de ideias e intenções, um conjunto de orientações estratégicas, mas falha o essencial: uma programação, um calendário, um cronograma. Ouvi atentamente a vossa explanação inicial, li com cuidado o documento e a dúvida instala-se. Quando? Para quando? Quando é que estas medidas estruturais e urgentes aqui apresentadas terão execução? Será em 2025? Será em 2026? Será em 2027? Será só no fim da legislatura? Quando? Para quando a resposta mais do que urgente aos desafios, às questões que se colocam no cotidiano de madeirenses e porto-santenses? Neste aspecto, o 16º Programa de Governo pouco ou nada concretiza. A questão é, portanto, para quando? Permitam-me que partilhe 2 exemplos, 2 ideias, 2 intenções retiradas deste 16º Programa na área da saúde e na área da habitação. Na área da saúde, a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo. Na área da habitação, um conjunto de apartamentos que estão a ser construídos no sítio das Matas, no Porto Santo. Nesta mesma ocasião, neste dia, o que os porto-santenses querem saber é para quando a conclusão da nova Unidade Local de Saúde. Com a conclusão inicialmente prevista para 2024, o que os porto-santenses esperam é a recuperação do tempo perdido. É necessário, permitam-me a expressão, dar corda aos sapatos. Não vale a pena... Desculpem.
Não vale a pena discutir de quem é a culpa do atraso ou quem é o responsável pela paragem. O que é que os porto-santenses querem saber é para quando a sua conclusão. É preciso um programa, é preciso um cronograma, é preciso um compromisso. Um compromisso para a conclusão da obra e um compromisso para o apetrechamento daquela infraestrutura com recursos técnicos e humanos, pois o betão por si só nada resolve. Importa em simultâneo cautelar as questões da habitação relacionadas com os novos quadros do pessoal que aquele serviço necessariamente exigirá. A primeira questão é, então, para quando retomar as obras e para quando a sua conclusão. Não só pela urgência do aproveitamento dos fundos do PRR, cujo prazo está a terminar, como também pela urgência de respostas que os cidadãos merecem, tanto o pessoal que lá presta serviço, como as pessoas que ele recorrem para as questões de saúde. É preciso dar uma resposta. Já que falamos de respostas, importa também questionar qual o ponto de situação dos apartamentos construídos no sítio das Matas, no Porto Santo. Vocês poderão dizer, isto é uma questão para colocar... Esgotou o seu tempo, Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. Uma questão para colocar ao Secretário Regional dos Equipamentos. Sim, é verdade. Seria um assunto para mais tarde, não fosse o facto da urgência na entrega e na disponibilização dessas casas a famílias que urgem numa casa com condições a preços acessíveis. Portanto, a pergunta que deixo é muito simples, Sr. Presidente. Muito obrigada. Peço que termine. Para quando a disponibilização destas duas infraestruturas à população? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva. Para o próximo pedido de esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Deputado da JPP, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sequência das questões pertinentes, antes de mais é importante esclarecer o seguinte: não se confunda conselhos com temas relevantes e problemas da população. Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, não se confunda conselhos que qualquer cidadão está na sua liberdade de o fazer com temas que preocupam a população. Habitação, saúde, custo de vida são temas. O conselho de continuar a cultivar a humildade com a do Vossa Excelência sabe muito bem o que é isso, é um conselho. Bom, mas vamos continuar no programa de governo. O programa de governo, senhores membros do governo, refere a defesa da transparência da governação e continua aqui a dizer que considera fundamental assegurar a transparência, o rigor, a fiabilidade da informação. Bom, era importante que este invejeiro fosse praticado no dia-a-dia pelos membros do governo, porque uma coisa é dizer, outra coisa é concretizar. Eu vou dar aqui 4 exemplos reais e factos. Bom, o Sr. Presidente do Governo ainda há pouco fez aqui o repto de município de Santa Cruz está disponível para ceder terrenos. Com certeza que sim. Mas esse exemplo, nós há pouco mais de uma semana tivemos que recorrer novamente ao Tribunal para obter um documento que já devia estar pronto em 10 anos pelo vosso Governo. Em 10 anos, uma década, não tiveram a competência de fazer um inventário dos bens rústicos, dos prédios urbanos e rústicos da região. 10 anos, está aqui, foi preciso uma intimação judicial para obtê-lo. Como é que um governo pode projetar a habitação quando não sabe os terrenos que tem? É isto. E foi preciso recorrer novamente esta semana, Senhora Secretária, faculta a informação. Não esconda, Secretária da Saúde. É preciso a oposição e os madeirenses saberem quantos madeirenses estão em lista de espera para podermos desenvolver soluções do lado da oposição para resolver esse problema. Não esconda a informação dos madeirenses. Os madeirenses precisam de saber quanto tempo vão aguardar por uma cirurgia, por uma consulta e por um exame. Por outro lado, tivemos também que recorrer novamente para obter a informação que é importante para divulgar a verdade aos madeirenses. Temos a obrigação moral Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. de mostrar a verdade aos madeirenses. E, portanto, aqui aquilo que o Governo diz
que apela à transparência e aos dados tem que mudar o seu paradigma e tem que mudar esse modelo. Muito obrigada, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Começo por esclarecer o Sr. Deputado Fabrício Araújo e o Sr. Secretário da Educação por dizer que a instabilidade política que aconteceu na Madeira não é culpa nem do JPP, nem restantes partidos da oposição. A instabilidade política começou quando um avião militar da Força Aérea aterrou no aeroporto em Santa Cruz e veio carregadinho de pessoal da Judiciária, ou seja, agentes da Judiciária vieram então fazer uma fiscalização. E a prova disso está, Sr. Deputado Fabrício Araújo, olhe ali para a bancada dos membros do Governo e quantos membros do Governo continuam no Governo? Quantos é que deixaram, que não eram apenas arguidos, não valiam nada, não se podia acusar, não havia provas, não havia nada, e apenas temos 2 secretários que se mantiveram. Portanto, alguma coisa mudou. Mas relativamente ao programa de Governo, diz o Sr. Presidente do Governo que isto está aqui para cumprir compromissos, só que não diz quando. O compromisso dos 1.200 euros para o salário mínimo é durante a legislatura, ou seja, poderá ser em setembro de 2029, nas vésperas das eleições. As 1.003 camas ou 1.004 camas, também para quando? Não sabemos. Sabemos, sim, Sr. Presidente do Governo, é que quando foi ao Santo António da Serra, ou Santo da Serra, disse que em maio de 2025 ia arrancar as obras do lar no Santo da Serra. Estamos à espera, portanto, estamos em maio de 2025. Esperemos que durante este mês arranquem as obras do lar. Não aconteça como o lar em São Jorge. A escola que era para ser transformada em lar há 5 anos, nada foi feito. São os tais compromissos do Governo para cumprir. Depois, a valorização dos enfermeiros, a valorização do pessoal médico, dos médicos e enfermeiros, para se manterem na função pública. Se for como aconteceu os anos todos que andaram para atualizar as carreiras dos enfermeiros, vão aguardar até 2029. Depois, já termino, Sr. Presidente, a relação institucional com as câmaras, com as juntas de freguesia, com as autarquias locais. Sabem como é que vai funcionar a descentralização de competências? Como é que vai funcionar? De acordo e nos moldes que o Governo assim o entender. Não há concertação, não há negociação. O Governo manda e os outros têm que aceitar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Passa